E aí, como é que você está? É uma honra para nós aqui do X da Questão ter você conosco novamente em mais um episódio que sempre busca, sempre prepara trazer para você o quê? O melhor conteúdo. E o conteúdo em diversas áreas que nós temos por esse nosso planeta. Falar de empreendedorismo, falar de legislação, falar de novos projetos, enfim, falar de vida, de qualidade de vida, espiritualidade, tudo isso nós temos no X da Questão. E hoje, nesse novo episódio, não é diferente também. Mas eu quero, antes de cumprimentar a Liane e passar a palavra para ela, dizer para você o seguinte, olha só, siga o X da Questão nas redes sociais, não deixe de seguir, não deixe de fazer o cadastro, seguir-nos nas redes sociais e também compartilhar. Eu que sou um defensor da educação, sempre falo aqui, compartilhe conteúdo porque se fez bem para você, você vai ajudar outras pessoas com esse conteúdo. Não é verdade, Liana? Muito verdade, Cleverson Pereira tá de parabéns, que convocou a galera ali de casa para seguir a gente, se você não segue o canal, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Compartilha, deixa o seu like, porque isso, gente, faz muita diferença pra gente e não vai fazer muita diferença para quem tá assistindo, né, Cleverson? Porque, gente, o tema de hoje, eu duvido que seja um tema tão explorado quanto a gente vai explorar aqui, não é não, Cleverson? Verdade. É um tema inimaginável. Tenho certeza que vocês vão imaginar tudo, menos o que a gente vai abordar aqui. Cleverson, ele é advogado especialista em compliance regulatório. Estou falando de Álvaro Rocha. Seja bem-vindo, doutor Álvaro. Obrigado, Liana. Obrigado, Cleverson. Que honra estar aqui, gente, conversando com vocês. A honra é nossa de explorar essa elegância, não é não, Cleverson? É um lorde, né? Você olha aí, ó, é um lorde, né? Então, o assunto ele merece toda a atenção nossa, toda a nobreza, porque é um tema que ele emprega longevidade aos negócios aí de vários setores regulados, seja financeiro, seja saúde, seja construção civil. E a gente está disponível aqui para estar conversando hoje. Perfeito. Posso começar com a básica, Cleverson? Claro, claro. Doutor Álvaro, de uma forma bem simplista, o que seria o compliance? Bom, a gente ouve muito, principalmente nos cursos introdutórios, né, em grandes multinacionais, aquele verbo americano, né? O que é o compliance? Ele é o to comply, que seria, em linhas gerais, estar em conformidade, né? Mas isso é uma terminologia muito mais acadêmica, que eu não gosto muito de empregar, inclusive em conversas, seja em profissionais, seja entre familiares que não entendem do tema. Mas o compliance, ele é o quê? Ele é um conjunto de normas e procedimentos internos empresariais. Hoje em dia a gente costuma falar muito mais em gestão de processos para a implementação de governança em compliance regulatório, que busca nada mais nada menos que cumprir as normas daquele setor de forma a empregar a longevidade do negócio e a saúde da empresa e dos seus colaboradores. E no final do dia você colabora com a sociedade no geral, né? Porque quando você está dentro das normas que foram criadas para benefício da comunidade, né, de uma sociedade, você emprega a longevidade em todos os sentidos. Então o compliance ele busca isso, né? Manter um equilíbrio entre conduta, entre o regulatório próprio mesmo, né, da sobrevivência da empresa e beneficiando o ecossistema geral ali de negócios de uma nação, de um país, de um bairro, né? Às vezes você pode empregar o compliance numa empresa pequena e nem sabe, pensando que é uma coisa extremamente complexa para uma enorme organização, né? Mas a gente vê que no dia a dia dá para viver em compliance, estar em compliance. Top. O doutor Álvaro, a gente entende assim que é um assunto que muitas vezes as pessoas não se interessam, mas o grau de importância é enorme, né? Eu queria saber, antes da gente entrar nessa parte de explorar bastante a questão do compliance contigo, saber um pouco de você, né, doutor Álvaro, a tua história de vida. Por que você se interessou para essa área do direito? Tá. A gente costuma falar a área do direito, né? Mas se você vê no mercado, grandes profissionais, inclusive, eles são engenheiros. Porque o compliance ele é muito mais um emprego de frameworks normativos para você implementar num ecossistema de negócios. Por que eu falei dos engenheiros? Porque eles estão acostumados com sistemas de gestão de projetos, né? Aquela coisa que a gente conhece do MS Project, dos gráficos de Gantt, né? Que são frameworks aí muito bons e realizáveis na prática de você organizar uma tarefa muito grande, dividida em prazos, agentes, departamentos, profissionais, para atingir o objetivo final, que é o cumprimento daquele programa, tá? Então, eu sou advogado de formação,
como vocês já fizeram a introdução aqui. E o compliance ele surgiu na minha vida, eu acho que desde sempre. Porque o meu perfil de profissional do direito não é aquele perfil de escritório contencioso tradicional, né? O que a gente chama de advogado militante, é aquele advogado tradicional do tribunal, aquela pessoa da petição, né? Eu sempre gostei muito mais dessa parte gerencial de projetos, processos, né, internos. E eu percebi que em alguns lugares nos quais eu trabalhei, existia ali os normativos básicos. Isso em empresas, né, desde 2016, mais ou menos, que eu trabalho em empresa. Mas antes disso, fazendo estágios em escritórios de advocacia e órgãos públicos, eu sempre senti uma falta de, ter uma conduta estranha acontecendo em um canto da empresa. Eu sei que essa empresa é de um ramo regulatório bastante intenso e se não cumprir isso aqui pode dar algum problema. Eu achava estranho algumas faltas desses tipos de controles. E os anos foram passando e aí o tema compliance surgiu, né, nos estudos de pós-graduação e eu percebi que, peraí, é isso aqui que controla as condutas dos profissionais, é isso aqui que coloca toda a lógica jurídica do funcionamento dessa empresa nos trilhos para que ela funcione bem, para que um colaborador não tenha uma conduta inadequada de forma a atrapalhar os negócios dessa empresa. Então, esse negócio é interessante para mim, porque eu sempre me preocupei com isso, né? E aí eu fui buscar alguns cursos na área, fui buscar pós-graduação na área. Tem uma grande escola aqui no Brasil que ela teve a primeira turma em 2016, né? Do curso de curta extensão de compliance, eu fiz aquele curso, foi a primeira turma, GV de São Paulo, né? E gostei bastante. Aí de lá para cá tirei certificação na área e vi que o negócio era bastante plausível para minha realidade, né, enquanto advogado. E aí eu fui navegando nessa onda aí, atendendo algumas empresas e desenvolvendo o meu trabalho. Doutor Álvaro, compliance e conformidade. Brasil brasileiro, jeitinho brasileiro de ser. A gente sabe que o brasileiro sempre tem aquele jeitinho, né? Uhum. Para dar, não estar dentro das conformidades. Isso é cultural. E eu acredito que isso seja um desafio para você dentro das organizações. Então, dito isso, para você, quais são os principais desafios que você enfrenta para colocar uma organização dentro do compliance? O principal desafio é lidar com aquilo que alguns autores, inclusive um autor argentino de compliance, ele nomeou no mercado, que são os em pessoas, né? As empresas têm as pessoas no quadrante de risco, né? As pessoas verde, amarela, laranja e vermelha, né? A gradatividade ali do grau de risco. A gente tem que se preocupar muito mais com os laranjas e vermelhos, porque as empresas têm muitos dos verdes e dos amarelos, que são aqueles riscos toleráveis, riscos naturais do negócio, né? Que já são profissionais dos quais você, às vezes, nem precisa ensinar ali ministrar um curso do Código de Ética, porque é uma pessoa que já tem uma conduta ética bastante, né, fundamentada na pedra, apesar de todos saberem o que é certo e o que é errado, né? Mas alguns têm ali, às vezes, algum desvio de conduta através de alguma oportunidade de negócio, que ele pode fazer o errado bem feito para ninguém ver, né? Que é o principal fator de risco. Então, como lidar com esses profissionais que estão ali no quadrante amarelo e vermelho, né, do gráfico de risco? Essa pessoa tem que sentar do lado dele e treinar. Eu costumo falar que um dos pilares do compliance é o da comunicação, né, e o canal de denúncias. O profissional de compliance, ele não pode ser aquele cara que é a polícia, né? A polícia chegou. Chega o cara do compliance, o pessoal até brinca. Vamos trocar de assunto porque o compliance chegou. Não, o compliance ele tem que falar a linguagem do colaborador. Ele tem que ser uma pessoa acessível, porque o profissional de compliance ele é o principal canal de comunicação do programa de compliance. Dito isso, ele tem que estar próximo de todos os níveis dos profissionais, mas muito mais tendo aquele bate-papo, aquela proximidade como um colega mesmo, daquelas pessoas que ele entende como os amarelos e os vermelhos. Mas vocês aí que estão assistindo e ouvindo não vão entender que, às vezes, o profissional de compliance vai ter mais proximidade de conversar com você porque você necessariamente
é uma pessoa ali de algum tipo de suspeita de conduta. Não. Às vezes ele entende que, bom, é uma pessoa que está num departamento que tem um grau de risco muito alto, né, da própria atividade, do próprio recurso que essa pessoa trabalha no dia a dia e às vezes merece uma atenção maior, tá? Então, né, nem sempre é porque o compliance está próximo de você que, nossa, o que eu estou fazendo? Né? Às vezes o compliance ele só quer se aproximar um pouco mais para fundamentar, né, para deixar um pouco mais na realidade aquilo que está escrito nas políticas. Né? Porque, só avançando um pouco mais o tema, as políticas de compliance é o que direcionam todo o programa para o colaborador e para expressar ali na sociedade que a empresa tem uma conduta ilibada, ou pelo menos busca ter, né, enquanto o seu core, mas às vezes se alguma conduta pontual de algum colaborador for fora daquele padrão, não é a visão da empresa, né? Mas é essa busca do profissional de compliance para esses que querem dar o jeitinho brasileiro, né? Perfeito. Doutor, por que assim, é até interessante para o nosso público entender, né? Você falou sobre a definição do compliance, bacana, achei legal, mas assim, ó, fala um pouco para nós de uma empresa. Por que a empresa ela implementa o compliance? Isso a empresa assim, ó, imagina assim, a empresa não tem compliance hoje e implementou. Como que é a nova cara da empresa? Quais são os resultados? Por que a empresa precisa ter, principalmente uma pessoa jurídica, tem que ter regras de compliance dentro do seu negócio? Alguns setores da economia, o compliance não é opção. Por exemplo, o setor financeiro ele não é uma opção, ele é obrigatório. A gente tem hoje, por exemplo, a Circular 3978, é uma norma que eu falo bastante sempre que eu toco no assunto. Ela é talvez o principal framework para instituições bancárias, né? Instituições reguladas pelo Banco Central do Brasil. É uma norma extensa e é uma norma que simplesmente ela deve existir, tá? Ela não é uma opção. Essa é uma norma que disciplina toda a questão ali de risco financeiro, risco corporativo, backup de dados históricos para auditorias, etc. Agora, o que isso é experimentado na prática no mercado? Agora, saindo um pouco desse exemplo que eu dei, muito nichado do mercado bancário, mas de outros mercados para o compliance. Quando você tem o compliance, você tem principalmente aquilo que eu falei lá na introdução, que é a mitigação de riscos e a longevidade do negócio. E aí, se você for refletir sobre isso, você pode chegar a um nível continental, né? Longevidade dos negócios, você tem toda uma contribuição econômica, bem-estar, saúde, etc. Então, quando a gente enxerga o compliance não só do ponto de vista objetivo de dia a dia, não só do ponto de vista regulatório, porque tem que cumprir a lei, porque senão o regulador do mercado chega e dá uma multa, etc., mas como uma visão contextual e grande, né? A palavra contexto hoje em dia está muito presente no meu cotidiano, conversando com alguns profissionais, né? Porque se a gente ficar olhando só o pontual, tem que cumprir o item A da norma. Não, cara, calma. A gente tem um contexto grande e o item A ele é só uma vírgula, tá? Então, dito isso, você vê que o compliance ele traz a longevidade, porque não dá para você estar operando e levar uma multa enorme de um regulador e simplesmente parar as operações. Parou as operações, você não tem mais o seu negócio, os seus empregados vão perder o emprego, aí o ecossistema enorme aí de eventos cruzados vão acontecendo e você pode ver ali, né? 2013 surgiu a lei anticorrupção e naquela época, no contexto, a gente via o que ia acontecendo. A Operação Lava Jato bastante intensa. Verdade. Algumas pessoas falam que a Operação Lava Jato foi negativa porque gerou muitos danos financeiros e deu todo o problema que deu. Mas aí, se você vê, houve os danos financeiros, prisões grandes. Por quê? Porque aconteceram erros, aconteceram crimes. E uma sociedade que não pune os erros e os crimes, ela está fadada a futuras punibilidades mais graves porque não foram punidas na hora certa. E aí a gravidade sistêmica ela cresce e o Brasil não cresce junto, um país não cresce junto, tá? Então você vê que tudo que eu falei aqui, o compliance ele não é uma visão ali do umbigo para frente, ela é uma visão ela é contextual, né? de longuíssimo prazo
para pequenas, médias e grandes empresas, né? Compliance é cultura, a gente tem que lembrar disso. Doutor Álvaro, aproveitando o gancho que você falou aí de cultura, qual que é a importância da cultura organizacional quando você implementa o compliance? A cultura organizacional, ela é a base, né? Nos pilares de compliance, a gente tem ali o tone at the top, né? Que o tom vem do topo, vem da liderança, dos donos da empresa. O que isso significa? É o apoio do topo. Tradicionalmente, nas empresas, a gente sabe que, se o chefe mandou, eu vou fazer. O compliance ele vem parecido com isso, mas é muito mais no sentido de apoio. Porque o programa de compliance, o profissional de compliance, o departamento de compliance, regra geral, ele é um departamento autônomo do próprio departamento jurídico, na maioria das vezes. Por quê? Porque ele tem que estar distante de quaisquer possíveis conflitos de interesse. Tá? Então, dito isso, quando a alta liderança, que você pode compreender como os diretores e até a fundação, confere ao compliance todo um apoio, seja do ponto de vista de recursos, seja do ponto de vista formal mesmo, né? Quando você formaliza ali um código de ética e você coloca a mensagem da diretoria ali nas primeiras páginas, e isso já é uma demonstração do tom do topo, né? Do apoio da liderança, do apoio dos fundadores para o programa de compliance. A partir daí, a empresa sabendo que existe um programa de compliance sendo implementado, que o tom que vem do topo incentiva isso, todos os liderados ali no organograma já estão sabendo o que está acontecendo. Sim. Veja, isso não significa que, novamente, a polícia chegou, nossa, vamos esconder os esqueletos no armário. Não. O compliance, eu volto a dizer, ele tem que ser o amigo do colaborador, ele tem que ser o principal contato, o ponto de comunicação. Tem ali o canal de denúncias, mas o profissional de compliance ele não pode ser aquele lobo no gelo escondido ali que se ele vier ele vai te pegar. Não, ele tem que conversar com você. Então, nesse contexto todo, você vê que no dia a dia o pessoal começa a falar do compliance. Quando as pessoas começam a falar do compliance, para o profissional de compliance, isso é uma vitória, né? Eu trabalhei uma vez numa exchange importante de ativos virtuais e eu achava muito legal que a liderança ela investia no programa. Ela encheu o saco, literalmente, dos gestores desse programa para que eles trabalhassem. Então, isso para o profissional de compliance é maravilhoso, porque a gente, regra geral, vê o que na empresa, né? A liderança tem o compliance, por quê? Porque precisa. Porque o regulador manda. Uhum. Mas quando você vê o dono da empresa querendo ter compliance porque ele quer longevidade no negócio, porque ele tem visão de longo prazo, e não é simplesmente porque a lei mandou, isso aí você já entra com muito entusiasmo para trabalhar. E a partir daí é um orgulho você ter seu telefone ali do escritório, alguém de algum departamento distante vem e fala: ô doutor, tudo bem? Qual que é a visão da empresa sobre tal tema? Qual é a política da empresa sobre tal tema? Aí você aproveita e fala, bom, ótima pergunta, de acordo com a nossa política anticorrupção, dessa forma aqui a gente orienta que você siga assim, né? Se você achou uma demanda estranha, né, reporta para a gente, né? Então tem toda essa conversa de dia a dia, os pilares de compliance ali, que você tem a comunicação, você tem o tom que vem do topo, né, que aqui no Brasil a gente chama de apoio da alta administração, você tem o regulatório, o monitoramento. São vários pilares que não são engessados, né? Algumas empresas têm o pilar de digital, que obviamente são empresas do ramo digital. Então, a partir desse conjunto de pilares, você constrói o programa de compliance que vira cultura. Vira cultura, né? Então, às vezes o colaborador, enquanto não tem compliance, ele faz algo, né, do jeito dele ali, com uma liberalidade maior, mas passa alguns meses, com o programa de compliance bem feito, ele fala, não, vamos constar o compliance? Aí, se é bem feito, o cara fala, vamos lá, conversa com o doutor fulano, vamos ver o que ele acha. Aí o cara conversa, se não dá, é legal ele falar, assim não dá. Mas, se você seguir essa diretriz, pode dar certo, né? O compliance ele não pode ser o travador. Né? O profissional de compliance ele tem que ter visão de negócio. Ele tem que saber que, no fim do dia, aquela empresa está ali para construir riqueza, entregar resultado, né?
Então ele não pode ser o travador. Então é essa cultura, né? Você viu que eu falei bastante sobre esse tema, porque realmente cultura, a gente está falando de sociedade, né? Enquanto terminologia final da palavra. E imagina você empregar isso dentro de uma empresa onde você tem colaboradores diferentes, famílias diferentes, crenças diferentes, né? Valores diferentes. Então é interessante esse tema ser melhor entendido. Tá perfeito. Doutor, agora vou fazer 2 perguntas para ti, beleza? A primeira é o seguinte, dentro do processo de estruturação do compliance, então primeiro lá, quanto tempo com compliance, uma empresa que nunca implementou compliance, ela vai agora implementar, quanto tempo que leva para se criar dentro da empresa a estrutura de funcionalidade e o tempo de maturação também para o pessoal entender essa cultura que você acabou de falar. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é como se mensura, que momento você que está à frente aí de um compliance, você chega e fala assim, puxa, está valendo a pena o compliance, que você mensura resultado. Como que é? Quanto tempo depois você consegue ver o resultado? A empresa tinha alguns problemas aqui de desvio de conduta ética, agora estamos zerados. Como que é feita essa mensuração e em quanto tempo? Certo. Você falou uma palavra-chave que é mensurar. A gente costuma falar o seguinte, quando a gente é contratado para implementar um programa de compliance, o profissional pergunta assim, né? O cliente ele pergunta assim, olha, em quanto tempo fica pronto? Né? Apesar do gráfico de Gantt, apesar das ferramentas de gestão de projetos, a gente tem o fator campo de trabalho. Né? Algumas empresas existem dificuldades de penetrar melhor, de desenvolver uma política, de implementar a cultura. Outras empresas é um pouco mais rápido, porque já está com uma mentalidade um pouco mais preparada. Fase de implementação. Vamos falar isso daqui em 3 fases. Implementação, tempo de implementação e a mensuração do resultado disso. Implementação, você primeiro tem que fazer, a gente entende no compliance, né? Tem que fazer é meio errado dizer porque parece que deve ser assim. Uhum. Mas a gente percebe que é uma boa prática de mercado primeiro fazer uma análise de risco. Uhum. E a análise de risco, às vezes, as pessoas pensam que vamos dar uma olhada ali, ver se isso aqui tem risco ou não. Não. Existem frameworks específicos, normas ISO, né, de padronização internacional, que disciplinam como é que se faz uma análise de risco. Então, aquilo que eu comentei um pouco mais tarde sobre... Mais tarde não, né? Um pouco mais cedo sobre o gráfico de calor, aquilo não é alguma invenção de algum departamento de algum lugar que virou popular. Não, aquilo é uma norma ISO que disciplina o gráfico de calor para visualização de riscos de departamentos, condutas e processos. Feito o mapeamento de riscos, esse é o mundo ideal, tá? Feito o mapeamento de riscos, a partir daí é construído um programa de compliance pensado para aquela organização. E aí você pode identificar, por exemplo, alguns pilares específicos. Por exemplo, você percebeu que aquela empresa está no ramo digital, não é um ramo necessariamente regulatório tão forte assim, mas vamos para um ramo regulatório mais forte, para um banco. Você tem ali várias camadas de risco numa operação de um banco, mas você já sabe que você vai ter que ter um pilar de compliance chamado regulatório. Tá? Agora você vai para, por exemplo, para uma empresa comum de digital ali. Tem que ter o regulatório? Às vezes não. Isso quer dizer que você não vai fazer nada das normas regulatórias? Claro que não também, né? Você vai atender algumas normas regulatórias. Então, feito todo esse entendimento do contexto geral da empresa na qual vai ser implementado o programa, o que é que você faz? Você começa a fazer ali a gestão do projeto em si. Você mapeia os prazos, você usa ali o framework que você achar melhor. Alguns gostam de Trello, né? Eu gosto bastante de Trello, mas eu gosto mais do gráfico de Gantt, que ele dá uma visão imediata. Assim. Você bate o olho e você já entende todo o mapa de prazo, equipes e etc. E você começa o trabalho. Regra geral, a gente percebe que uma maturidade ali de 50%, regra geral ali para uma empresa de uns 70 colaboradores, são 2 anos. Só que isso depende de muitos fatores. Tá? Esse é um dado que não é nem tão usado assim, porque é muita variável. Então, para você ter ali uma camada de dados para você chegar nisso, você teria que auditar, na verdade, o mundo inteiro. Né? Só que, como a gente sabe, né, num processo auditável, você pega testemunhos, né, de um grande bolo e você tira dados dali. Então, esse é um dado interessante.
Agora, dito o tempo, 2 anos mais ou menos, 1 ano e meio, para você ter alguma visão da coisa, mensuração e maturidade. Eu acho mais interessante fazer um entendimento sobre a eficácia do programa de compliance quando você puxa indicadores da mensuração da maturidade. Por quê? Porque são indicadores um pouco mais pontuais, que são baseados em pontos... Pontos, nossa, que redundância. São baseados em pontos do que foi programado para aquele programa de compliance, de acordo com os pilares, né? Código de ética, comunicação, regulatório, vários pontos de riscos da parte regulatória. Então, você tem ali os pontos e a partir dos quais você monta ali os dashboards necessários para você chegar num dado e dizer para a sua alta liderança, para a sua organização, a maturidade do programa de compliance nessa data é de 40%, é de 70%, estamos indo bem. Então, agora um exemplo mais prático assim para a gente falar. Bom, Álvaro, quando é que um programa de compliance pode dizer assim, cara, eu tenho que dar uma opinião de maturidade de um nível assim, vida ou morte? Então, por exemplo, chega ali a alta liderança e fala assim, Álvaro, faz para mim uma auditoria, monta um gráfico para dizer assim, se eu tiver bem de compliance aqui, eu continuo no mercado. Se eu não tiver, o regulador fala, você está fora. Aí a gente tem que ir para o regulatório focado no regulatório. Tá? Então, por exemplo, se você tem um bancário ali, a norma 3978 da Circular do Banco Central, ela tem que estar 100% na vírgula atendida. Porque senão o regulador fala, então você não está no mercado. Então, esse aí é um nível morte assim, de compliance, que eu diria. Né? Agora, por exemplo, se você é uma empresa que ainda está com os frameworks regulatórios, né, com as normas regulatórias sendo desenvolvidas, né, agora você pode ver que o Banco Central, né, ele já concluiu as consultas públicas 109 e 110 da regulamentação do mercado de ativos virtuais, elas foram concluídas. Mas isso não quer dizer que elas foram definitivamente sancionadas, que já está escrito na pedra, e que, nossa, agora tem que estar tudo daquele jeito. Não, existe um negócio chamado vacatio legis, né? Que é uma palavra em latim que vem do direito, que é um espaço de tempo entre a validade da lei e o período para aquelas empresas se adaptarem. A gente sabe que essa parte regulatória muito grave, que é de banco, ela talvez seja parecida com o que aconteceu com as instituições de pagamento, né? E com as bets agora, que seria mais ou menos assim. Quem já está no mercado operando e está ali com um compliance próximo do que a norma precisa, pode continuar operando e já vai entrar. Agora, quem não está nem operando e muito menos próximo do que o compliance da norma especifica, não pode operar se não trazer que você está 100% em compliance com a norma. Né? Então, a gente viu isso na época das IPs, a gente viu isso na época das bets e agora acontecendo com os ativos virtuais. Né? A gente sabe que tem muitas empresas no mercado de ativos virtuais. No mercado, a gente ouve bastante o tema compliance, né? Porque com essas experiências, olha a cultura do compliance já se formando, mesmo fora das organizações. Norma das IPs, instituições de pagamento, BET, consultas públicas do Bacen para mercado de ativos virtuais. Então, o mercado ele já vai conversando, ele já viu esse histórico, ele sabe que ele tem que estar se adequando. Então, é aquela coisa, eu sou inteligente quando eu vejo o erro do meu vizinho, eu aprendo com aquele erro, não faço igual e me previno. Então, o mercado já viu isso lá de trás com as instituições de pagamento, as IPs. Tá? Ô, Cleverson, minha cabeça está borbulhando. De tanta informação, eu fico imaginando... Enquanto o doutor Álvaro estava aqui falando, eu fico imaginando assim, a pequena quantidade de livros que você lê para caber esse tanto de informação maravilhosa que você está compartilhando com a gente, porque é muito interessante como funciona todo esse processo e você vai, né, desenhando para a gente. Aí, na minha cabeça, eu vou imaginando como tudo funciona na prática. Puxando o gancho aqui que você falou do digital. Vamos para o digital. Como que funciona, qual a principal diferença do compliance de uma empresa tradicional, como os bancos, para uma digital? E eu vou fazer igual o Cleverson, 2 perguntas. E na próxima quais os principais erros ao implementar o compliance numa empresa digital? Tá. O compliance digital, o principal fator que ele tem que seguir é um TI extremamente robusto
E uma coisa que a gente antigamente ouvia, antigamente, né? Nossa, o velho aqui. Mas mais ou menos ali em 2007, 2008, quando eu comecei a trabalhar, a gente ouvia muito o tema governança de TI. Governança de TI. Então, hoje em dia, você pode traduzir isso como compliance de TI. Tá? Isso passa por um departamento bastante robusto e amadurecido com os profissionais empregando as melhores práticas de governança de TI. Então, hoje em dia, eu diria que o principal pilar da governança de TI, né, do compliance digital, é a LGPD. Tá? Porque a gente sabe o quanto de dados que são... na verdade, a função do TI, a base da função do TI são os dados. Né? Tem ali toda a tecnologia, né, as linguagens de programação para operar as coisas, e inúmeras questões feitas ali no TI, mas os dados têm também o DPO hoje em dia, né, que é uma figura importante, que não necessariamente precisa ser um programador e uma pessoa de TI, mas uma pessoa que vai fazer a comunicação com a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão estatal que faz o cumprimento da LGPD, né, como se fosse o STF com a Constituição. Então, tem toda essa interlocução entre o DPO e os profissionais do departamento de TI. Agora, a sua outra pergunta, ela foi sobre os principais erros de um programa de compliance, né? Isso. Eu tenho certeza que o principal erro do programa de compliance é aquele do tipo, a minha empresa tem o KYC, a minha empresa tem o código de ética, temos o compliance, não tem o compliance. Tá? O compliance, ele, né, aquele verbo batido, né, o to comply, ele tem que estar em conformidade. E não é simplesmente você fazer o face match do seu usuário, por exemplo, uma plataforma, uma exchange de ativos virtuais. Não é só você fazer a documentoscopia e o face match daquele usuário, daquele cliente seu, que pronto, temos compliance. Não, você não tem compliance, você tem uma peça do quebra-cabeça do compliance. Tá? Muitas empresas falam, eu tenho compliance, tá? Aí você conversa, legal, cara, como é que vocês trabalham ali? Como é que é por trás das câmeras, né? Porque na frente das câmeras, novamente, é o tal do KYC. Você faz o face match, ele fala, não, eu tenho o KYC, né? Como é que é o seu KYC? Não, a gente contratou uma plataforma que ela faz a leitura biométrica da face e dos documentos. Só que aí quando você vai perguntando um pouco mais, você vê que a empresa contratada, ela tem outras opções de extrair dados ali. Por exemplo, se aquele usuário que fez o face match tem um mandado de busca de prisão em aberto contra ele, se aquela pessoa é um PEP, né? Então, tem vários tipos de coisas que, às vezes, não estão plugadas na ferramenta que fez a documentoscopia. Só validar a identidade de uma pessoa, de um usuário, não é o compliance. Tá? Você validou a identidade do usuário, mas e o tanto de recursos que ele aportou e a origem do recurso que ele aportou? E o tipo de transação que ele faz dentro da plataforma? Tá? E um eventual gráfico de risco que é extraído dessa ferramenta do Face Match, que sai e ninguém analisa aquele gráfico de risco. Tá? E os demais, né, avaliações de risco que são feitas por trás das câmeras, que é isso e outras coisas para a operação da empresa. Né? Então, eu acho que o principal erro de um programa de compliance é achar que é só o KYC que é o compliance. Tá? Não é só isso. E só o código de ética. Tá? Também não é só isso. Muito bem levantado, principal. Doctor. Muito bem. Falando no mercado financeiro, você estava citando os bancos ali, doutor. Eu queria saber o seguinte, a aplicação correta, efetiva de um compliance, ela previne quais tipos de crimes? É interessante a gente falar o seguinte, e é muito legal ver também que em muitos livros de compliance, né, o Wagner Giancoli fala isso, alguns profissionais de grandes multinacionais falam isso também. O compliance, ele não evita riscos, ele busca prevenir, né? Igual você falou. Então, através dos treinamentos, através das comunicações, ele já consegue alcançar os profissionais de ponta para que eles evitam ali algumas atividades que exponham a empresa e a atividade dele em risco. Agora, prevenir de fato, por exemplo, no compliance bancário, a gente tem a principal norma, que é a norma 3978, né, novamente aqui falando, ela evita principalmente a lavagem de dinheiro. Tá? Essa norma ela traz ali disposições como o reporte ao COAF, para, no caso de algumas movimentações, estarem irregulares e principalmente na
identificação de uma possível tentativa de lavagem de dinheiro, né? Essa aí eu diria que no compliance bancário talvez é o principal compliance para você prevenir as fraudes bancárias do ponto de vista de lavagem de dinheiro, né? Então, hoje ali a norma 3978 ela traz como recurso de R$50 mil em espécies, tá? Então, se num caixa eletrônico uma pessoa vai e faz um depósito de R$50 mil em notas, né? Isso imediatamente é reportado ao COAF, né? E muitas vezes, se é ali na boca do caixa, não vai dar para fazer isso. Se há uma tentativa, já soa um alarme dentro da agência, né? Mas em exchange de ativos virtuais, isso é muito mais difícil. Por quê? Porque você não está ali com uma maleta de dinheiro, tá? Então, o que a gente percebe como boa prática? Colocar como limite de atenção um depósito inicial de R$50 mil. R$50 mil, 1 centavo, você já traz para aquele usuário, para aquele cliente que vai fazer o aporte, uma camada de questionários um pouco mais profunda para você entender de onde vem aquele recurso. Se você sentiu uma inconsistência, né, se a ferramenta que avaliou aqueles dados identificou algum risco, alguma red flag, isso é bom que seja passado para um usuário, uma pessoa física, caso a empresa não tenha já o Siscoaf, né, que é um canal de reporte imediato plugado na empresa. Os bancos já têm isso hoje em dia, as exchanges por enquanto não, a maioria pelo menos não tem. Que seria, por exemplo, o cliente fez um aporte estranho, deu respostas estranhas, inconsistentes para a origem daquele recurso, o Siscoaf já é comunicado imediatamente. Se não tem isso, não tem problema, a ferramenta de risco, ou se não, o próprio operador do financeiro da empresa que identificou esse tipo de movimentação vai e reporta para o profissional de compliance que vai fazer essa diligência para entender. Se ele não entendeu, se é estranho, reporta ao COAF, para o COAF tomar as medidas necessárias ali, de repente, uma Polícia Federal ou alguma coisa mais detalhada. A gente vê no banco, no geral, né, bancão tradicional, fraudes bancárias, tá? Mas hoje em dia, com o mercado de ativos virtuais, que é principalmente o meu foco de interesse hoje em dia, a gente tem muito mais o foco da prevenção à lavagem de dinheiro. Perfeito. E a prevenção à fraude a credores. Porque quando se compra ativos virtuais, a gente sabe que é muito difícil, né? Você, por exemplo, transferiu ali, sei lá, R$1.000 para uma exchange, comprou o ativo virtual, e aí o ativo virtual para sair de uma wallet e ir para outra, não está escrito ali na wallet, né, naquele alfanumérico enorme, essa wallet é do Cleverson e essa aqui é da Liana e está indo do Cleverson para a Liana. A gente sabe que isso daí fica na blockchain e não tem ali o RG de ninguém. Então, eis o desafio, né? Como rastrear isso, como identificar que, de repente, uma dessas wallets já transacionaram com organizações terroristas, né? Hoje em dia tem ferramentas para isso. São bastante sofisticadas, dá para identificar alguma coisa, mas depende de um programa de compliance um pouco mais sofisticado para pegar essa profundidade de informação, tá? Então, o mercado de ativo virtual ele vem fazendo um espelhamento do que o mercado bancário fazia. Tanto que, hoje em dia, quem regula o mercado é o Bacen. Tá? Doutor Álvaro, puxando ainda o gancho dos ativos digitais, tem a primeira lei dos ativos digitais. Conta um pouquinho para a gente como que funciona isso. Quando a gente fala de normas do mercado de ativos virtuais, em pós-graduações de direito digital, são cursos que eles trazem lá de trás, né, desde o Marco Civil da internet, né, na época do governo Dilma, etc. Mas agora a gente tem uma norma específica que ficou conhecida popularmente em 2022 como Marco Cripto, né, que seria o marco regulatório dos ativos virtuais, né? Aquela norma ela traz a base para o entendimento e o desenvolvimento do contexto regulatório deste mercado, né? Então, isso a gente fala com muito cuidado porque não é só uma norma que disciplina tudo, né? A gente sabe que tem, desde o primeiro ano de faculdade de Direito, tem a pirâmide de Kelsen lá, tem a Constituição, normas específicas, tal, e aí você vai organizando todo o conjunto normativo de uma nação, e com os setores regulatórios é igual. Então, o Marco Cripto, né, popularmente conhecido como Marco Cripto, foi a Lei 14478, 2022. Essa lei traz a diretriz geral do mercado dos ativos virtuais. E ali foi a primeira vez que uma lei realmente nacional trouxe
a nomenclatura, a definição jurídica legal do que é, vamos dizer grosso modo aqui, Bitcoin, tá? Que até então a gente chamava de criptoativos, alguns de moedas digitais. Mas para fins jurídicos, o legislador ele entendeu que ativo virtual seria a terminologia jurídica melhor para esse tipo de ativo, né? Não vou me alongar muito nisso, porque as razões são inúmeras, mas o que interessa é que essa norma evoluiu, tá? Para 2023, quando saiu o decreto regulatório. Tá? Muitas pessoas naquela etapa, inclusive alguns juristas, né, que não são tão interessados nesse ramo, acharam que ali já era o mercado regulado. Não. Na Lei 14.478, ela informa que seria definido o regulador do mercado. Então ali você não via Bacen. Então ali você já percebeu que era só o terreno do que viria de conjunto normativo. Chegou o decreto regulatório em 2023 que informou, olha, foi decidido que o Banco Central do Brasil será o regulador desse mercado. Tá? Aí a partir dos tipos de normas do Banco Central, por exemplo, circulares, resoluções, instruções normativas lá e tudo mais, vai direcionar esse mercado como ele vai funcionar. Então é muito legal falar sobre isso porque é um conjunto normativo, né? O marco regulatório, marco cripto, ele é só o feijãozinho na terra, para depois crescer e ficar muito regulado. Eu queria só fazer um parênteses rápido, que é o seguinte. Muitos entusiastas do mercado de ativos virtuais, eles odeiam essa parte regulatória. Porque o mercado de ativo virtual, o Bitcoin, ele surgiu com um estilo mais assim, disruptivo, descentralizado, de uma visão econômica de mercado libertária, né? A visão econômica dos libertários. E eles entendem que... Eles, né? Não é todos, né? Mas aqueles mais puristas do mercado de ativos virtuais entendem que é ruim. Não precisamos de leis. Para que leis? É um mercado livre. Eu quero fazer coisas boas para circular mercadoria e tal. Mas a gente experimentou com o setor bancário, e isso muitos juristas falam, não é só eu que falo isso, que por que o setor bancário funciona bem? Vocês já fizeram essa pergunta? Por que quando você tem um problema com o banco... Não estou falando do atendimento de agência, do atendimento no app, eu não estou falando disso. Mas quando dá um problema bancário, quando você sofre uma fraude, precisa acionar o judiciário, por que sempre funciona? Por que o sistema bancário ele tem uma vida longa? Porque ele é fortemente regulado. Tá? Outros setores, a saúde pública, o setor da saúde. Tudo bem, tem o atendimento que às vezes é ruim, mas a função de um médico, por exemplo... Porque ele tem código de ética médica, porque um contador ele tem princípios contábeis internacionalmente conhecidos para seguir e porque isso funciona bem na longevidade da humanidade, porque são mercados fortemente regulados. Então, no mercado dos ativos virtuais, não dá para ser diferente, tem que regular bem, tem que regular com força mesmo. Né? Alguns puristas vão me xingar aí de vários... adjetivos, mas a gente sabe que para a longevidade dos negócios é assim que tem que ser, tá? E novamente, com o histórico você vê, o mercado bancário ele é forte, ele é consistente, ele está na bolsa, né, na maioria dos casos, capilarizando o varejo com vários investidores, né, empregando rentabilidade via dividendos ou via valorização de ações há tantos anos, trazendo riqueza para uma nação, porque é fortemente regulado. Então, essa é a visão da coisa, né? E só fechando a sua pergunta e fechando esse parênteses, né? Na verdade, continuando a sua pergunta e respondendo. É isso, tem o marco cripto e todo o conjunto normativo que virá em seguida. Já viu o decreto, as resoluções do Banco Central que terminaram o prazo agora, né? Teve uma prorrogação, né, Cleverson? Parece que até dia 28 de fevereiro, né? Estava inicialmente para 7 de fevereiro. Elas abriram em novembro de 2024. Porque vocês podem imaginar, são normas enormes, né? São grandes normas. Então, do mesmo jeito que a colaboração social veio para alterar algum artigo ali que não tem nada a ver, o Banco Central agora está debruçado sobre isso para ver o que realmente faz sentido ou não, para ratificar de vez e colocar no mercado a norma para valer de uma vez por todas. Tá? Maravilha, né? É uma enciclopédia. Exatamente. É muito legal, doutor,
primeiro te agradecer muito por você ter vindo, né? Tá aqui conosco. E é muito legal, assim, até para o pessoal que... A gente aqui fala de diversos temas, né? E o compliance, muitas vezes, as pessoas escutam, né? Um consumidor, um cliente, ou até muitas pessoas de empresa também que vivem o dia a dia do compliance, estão ouvindo também, assistindo. Então a pessoa fica pensando assim, poxa, ninguém fala nada do compliance, da importância dele. E eu acredito que com a tua categoria, com o seu conhecimento, você explorou isso de uma maneira bem tranquila, de entendimento, principalmente em valores, né? Sem falar da parte prática, jurídica, mas o valor que o compliance traz. Então, de coração, queria te agradecer muito pela presença e a oportunidade de estar aqui falando com a gente. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui e incentivando a cultura do compliance, né? O compliance tem que ser falado, conversado de forma leve e acessível. Doutor Álvaro, então a gente agradece por você ter aqui transbordado com a gente todo esse seu conhecimento de um assunto que eu tenho certeza que muitas vezes o pessoal achou que não fosse ter tanto assunto e com tanta profundidade. Então, a gente agradece. Agradecemos a sua audiência. Eu tenho certeza que esse tema, de alguma forma, fez sentido para você. Então, a gente reforça que se fez sentido para você, como o Cleverson falou lá no começo, curta, gente, siga a nossa página e compartilha. É bem fácil de fazer, bem simples. E se você gostou desse assunto e tem mais alguma dúvida para perguntar para o Dr. Álvaro, deixa aqui nos comentários também. Falando em perguntar para o Dr. Álvaro, quem quiser te encontrar nas redes sociais, Dr. Álvaro, por favor, naquela câmera ali, ó. É bom, quem tiver interesse aí, tiver algumas publicações sobre o tema, coloca Álvaro Rocha ADV no Instagram, tá? É a rede social do meu escritório. Tem também o meu site, alvarorocha.com.br. E é isso, estou disponível aí para tirar mais dúvidas e entender mais sobre o mercado aí, que é um mercado que, novamente, ele permite a longevidade dos negócios, tá bom? É isso aí. E a gente te espera no próximo episódio, não é mesmo? Exatamente, até lá.